Eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler dos versículos 14 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, estamos diante da tua palavra, que é viva e eficaz, pode transformar o nosso coração, Deus. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Assim como o Senhor tocou meu coração, tocou minha vida com essa palavra, o Senhor também venha fazer o mesmo com a igreja, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém. Meus irmãos, o que é uma igreja? Igreja é uma agência do reino de Deus, treinada e equipada para poder transformar vidas. Ah, se não fosse a igreja na minha vida. Ah, se não fosse o trabalho da igreja na minha vida. Talvez você possa pensar aí mesmo. Ah, se não fosse a igreja na minha vida. Porém, a igreja facilmente ela pode se transformar em um clube social. Sabia disso? A igreja que nós lemos aqui, a última carta das 7 igrejas aqui do Apocalipse, Laodiceia, é um desses casos. Laodiceia, a igreja de Laodiceia havia perdido a sua função. Logo, havia perdido o seu propósito. Por quê? Porque Laodiceia estava ocupada com tantas outras coisas e acabou saindo do rumo pelo qual ela foi criada. Isso pode acontecer com qualquer igreja. Isso pode acontecer com qualquer comunidade. E essa era a realidade da igreja de Laodiceia. Uma igreja que perdeu a sua função. Uma igreja que perdeu o seu propósito. Uma igreja que, se existisse ou não existisse, não faria diferença na vida de pessoas, não faria diferença na vida da comunidade. A gente poder aprender um pouquinho sobre a cidade de Laodiceia. Hernandes Dias Lopes diz que ela se destacava por 4 características. Primeira coisa, ela era um centro bancário e financeiro, porque ela era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Quer dinheiro? Estava lá em Laodiceia. Ela foi devastada, além disso, era um lugar de muitos terremotos. Um dia um terremoto devastou a cidade. E ela conseguiu se reconstruir pela primeira vez com a ajuda do Império Romano. Mas logo depois, em 61 depois de Cristo, veio um outro terremoto, um outro tremor de terra e acabou com a cidade. Mas dessa vez eles se juntaram e reconstruíram a cidade sem a ajuda do imperador. Porque eles eram muito orgulhosos da sua riqueza, muito orgulhosos do que eles tinham de dinheiro. Então a cidade e logo a igreja era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Eles excluíram Deus da vida deles por causa do dinheiro. A segunda característica dessa cidade é que ela era um centro
de indústria de tecidos. Lá em Laodiceia era produzida uma lã negra que era vendida por todo mundo. Então a cidade se orgulhava por ser um polo da moda. A cidade se orgulhava pela roupa que produzia. Laodiceia também tinha como característica ser um centro médico de referência. Era famosa pelas suas faculdades, na época, escolas de medicina, famosíssima por conta disso. Ali fabricava-se 2 óleos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos. A especialidade de Laodiceia era a oftalmologia. E eles vendiam um colírio muito caro, que era exportado também para as outras regiões do mundo. Essa era Laodiceia. E Laodiceia também era conhecida por ser um centro de águas térmicas. E aqui está a chave para a gente poder entender este texto que Jesus disse para a gente. Quem dera fosse fria, ou quente. Por quê? Porque Laodiceia ficava localizada em uma metrópole composta por 3 cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Hierápolis, que abastecia Laodiceia, era conhecida por suas águas quentes, medicinais. Colossos, que também abastecia Laodiceia, era famosa pelas suas águas frias, porém refrescantes. Portanto, quando Jesus diz isso que está dito aqui em Apocalipse, ele está afirmando algo mais ou menos assim: enquanto a água quente de Hierápolis serve para curar, e a água fria de Colossos serve para refrescar, a água morna de Laodiceia não tem nenhuma utilidade. Ela só serve para adoecer, ela só serve para poder provocar vômito. Já tomou daquela água saloba? Deu gosto ruim na boca? Lá para o lado da minha região tem vilarejo que é assim. Você não consegue beber daquela água. Assim era a água de Laodiceia. Ou seja, a igreja em Laodiceia não estava oferecendo refrigério para ninguém. A igreja em Laodiceia não estava servindo como uma igreja que vai aliviar as dores e o cansaço daquelas pessoas que ali entram. Não estava trazendo cura para os doentes espiritualmente. A igreja era totalmente ineficaz. Logo, ela estava desagradando ao Senhor. Por quê? Ela perdeu sua função. Por quê? Ela não tinha vida espiritual. E ela não tinha postura de adoração. Porque ao invés de trazer prazer e alegrar a Deus, Laodiceia estava enjoando o Senhor. Estou a ponto de vomitar-te. A verdade é que a igreja de hoje, meus irmãos, assim como Laodiceia, ela está espiritualmente doente. Nós nos tornamos crentes chuchu, sem gosto nenhum, não temos gosto próprio, não temos sabor. Mateus diz, você está rindo, Mas é a nossa realidade. O que Mateus diz lá? Vocês são o sal da terra. Se esse sal não tem sabor, ele se torna insípido. Só serve para ser o quê? Pisado, jogado fora. Não serve para nada. É isso que nós estamos nos tornando. É isso que a igreja de hoje está se tornando. Nós não temos mais o gosto do evangelho de Jesus, mas nós assumimos o gosto daquilo que traz paixão para nós, daquilo que nós temos contato e que nos apaixonamos. É por isso que hoje a moda é o quê? É ir em uma igreja que te traz emoção. É ir em uma igreja que te traz prazer, que te traz arrepios. Eu sempre digo, nunca vá a uma igreja que está perto da sua casa por conveniência, ou por distância, ou porque você não quer gastar dinheiro com gasolina. Vá a uma igreja que vai te levar para mais perto da Bíblia, para mais perto de Deus, independente da distância em que ela se encontra. Para o nosso fracasso, irmãos, para o fracasso da igreja, hoje, os crentes também estão sendo chamados de crentes não praticantes e crentes praticantes. A pessoa se autodenomina evangélica, mas ela é indiferente, ela é acomodada, ela é sem compromisso com o evangelho. Ela diz que pertence à igreja, mas ela não é a igreja. Ela diz que ama a igreja,
mas na verdade ela não está nem aí para a igreja. Crente praticante, crente não praticante. Eu já ouvi essa expressão. O Senhor Jesus diz: quem dera fosses frio ou quente. Por quê? O frio pode ainda conhecer a Jesus. O quente não. O quente anda com Deus e ele quer Deus a cada dia mais. E o morno? O morno é aquele que acha que está tudo bem, mas Jesus está dizendo aqui que não está nada bem. Se você pudesse definir a sua temperatura espiritual, qual dessas 3 temperaturas você se definiria? Frio, quente ou morno? Através dessa carta que o Senhor Jesus, através de João, deu a Laodiceia, nós podemos aprender a como não ser uma igreja morna. A como não ser uma igreja que traz ânsia de vômito para o nosso Senhor. A como não ser uma igreja que perdeu a sua função, perdeu o seu propósito. Como não ser uma igreja morna? Em primeiro lugar, mantendo o fervor espiritual. Versículo 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Note que Laodiceia fazia algo. Laodiceia já trabalhou para o Senhor, porque o Senhor lhe conhecia as suas obras. Mas pode ter chegado um ponto em que Laodiceia esqueceu essas obras, começou a fazer outras coisas. E é possível para nós, como crentes, fazer o que Jesus não pediu para que a gente fizesse e deixar de fazer o que ele pediu que a gente fizesse. É muito fácil isso. Muita gente tem vivido assim. Muita gente tem fugido do seu chamado. Muita gente tem fugido de praticar os seus dons que Deus dá a cada crente. Não existe crente sem dom. Aqui nesse texto de Apocalipse, é a única vez na Bíblia que alguém provoca náuseas em Deus a ponto de ser vomitado. A primeira vez e única vez que isso acontece. Essa igreja aqui de Laodiceia, ela se tornou tão inútil, mas tão inútil que Jesus estava a ponto de vomitá-la. Pense nessa ocasião. Semana passada, sábado passado, eu comi um negócio de almoço, passei mal, ruim demais. Fui inventar de tomar um remédio, coloquei o remédio na boca, me deu ânsia de vômito. Não foi uma vez, não foi 2, foram 3 vezes. E ao ler esse texto aqui, eu podia me lembrar, foi tão ruim sentir a sensação, a ânsia de vômito. Imagina o Senhor Jesus sentindo isso de nós. É a única vez que isso acontece. Mas na prática, como que isso acontece? O Senhor sente ânsia de vômito porque dentro da igreja existem pelo menos 4 tipos de pessoas. Dentro da igreja existe aquela pessoa que não conhece a Deus e não tem interesse em conhecê-lo. Não quer conhecer o Senhor, mas ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Também tem aquelas pessoas que não têm interesse em conhecer a Deus, mas porque os seus pais vão à igreja, porque os amigos vão à igreja, porque virou uma tradição ir à igreja no domingo à noite, ele acaba indo também. Ir à igreja acaba sendo o seu programa dominical. Dentro da igreja há aquelas pessoas que são amigos do evangelho. Eles vão aos cultos, eles ouvem a mensagem, eles se tornam amigos do pastor, eles seguem a igreja nas redes sociais, eles até ofertam para alguma coisa da igreja. Mas eles não querem compromisso com o evangelho. Eles não querem compromisso com Jesus. Apenas ser um amigo do evangelho. E há aquele tipo de pessoa que leva Deus a sério, que ama Jesus, que testemunha a sua fé, que busca Deus profundamente, que tem a sua vida transformada. Repare comigo que nos 3 primeiros tipos de pessoas,
Eles têm a oportunidade de conhecer a Deus mais de perto, mas eles não querem. Eles não querem conhecer a Deus. Jesus os qualifica então de mornos. Eles têm, mas eles não querem. Um exemplo disso na Bíblia, Antigo Testamento, é Saul. Samuel havia dito para Saul, dado a ordem para Saul, para exterminar os amalequitas. Então Saul foi até lá, a cidade que os amalequitas se encontravam, né? Matou todos. Mas por conveniência, deixou um vivo. Deixou Agag vivo. Mas não satisfeito em deixar Agag vivo, ele ainda pegou os seus bois e os seus cordeiros e levou de volta para poder oferecer sacrifícios a Deus. Samuel, olhando para Saul, viu que Saul acabou fazendo besteira. E Samuel disse para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à tua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Às vezes, no afã de achar que quer ser útil para o Senhor, nós acabamos fazendo sacrifícios desnecessários, achando que estamos agradando a Deus, mas na verdade estamos desobedecendo a sua palavra. A ordem para Saul não era para deixar Agag vivo, e muito menos pegar os seus bois e os seus cordeiros para poder fazer sacrifícios. A ordem de Samuel para Saul era acabar com tudo. O Senhor, dia a dia, tem colocado em nossas mãos a sua palavra para que a gente obedeça a sua palavra. Mas nós acabamos desobedecendo a palavra do Senhor. Note aqui, irmão, dentro deste texto de Laodiceia, que o problema da igreja não era teológico. O problema da igreja não era moral, como era da igreja de Corinto. Não, por quê? Naquela igreja não havia falsos mestres. O pastor 10 pregava a palavra. Não havia heresia. Não havia pecado de imoralidade naquela igreja. Os casais, joia, nenhum adulterava. Nenhum buscava pular cerca. Não há menção aqui também de perseguidores a essa igreja. Era uma igreja que estava vivendo tranquila, na tranquilidade total. Mas o que faltava àquela igreja era fervor espiritual. O que faltava àquela igreja era vida espiritual. Aquela igreja, ela estava morna, ela tinha ligado o piloto automático e estava vivendo a sua vida. Esse era o problema da igreja. E não acha que você não pode ser atingido pela mornidão espiritual. Qualquer um de nós, até mesmo eu, posso ser atingido pela mornidão espiritual. Não é que você vai abandonar a sua fé. Na aparência, é como se ela estivesse bem. Mas na verdade, você mesmo sabe que não está nada bem. Mas você esconde isso de todo mundo. Você está vivendo uma vida de pecado. Mas você esconde isso de todo mundo. Você está vivendo desobedecendo ao Senhor. Mas você esconde isso de todo mundo e finge que tudo está bem. Mas na verdade não está nada bem. Você esconde isso das pessoas. Mas nós somos falhos. Nós somos seres humanos. Né? Não é possível esconder isso de muito tempo. Por quê? Alguns sinais acabam ficando expostos. Sabe o que acontece com aquela pessoa que vive uma mornidão espiritual? Ela deixa alguns rastros, ela deixa alguns sinais. O primeiro sinal é referente às coisas de Deus. As disciplinas espirituais são feitas quando dá, quando sobra tempo, quando é possível fazer, quando não me atrapalhar. O tempo de ler a palavra de Deus está fazendo outras coisas. Quando tudo já estiver terminado, quando eu estiver deitando para dormir, aí eu vou procurar saber do Senhor. Faz até aquelas orações sonâmbulas, né? Começa a orar, do meio do nada dorme, do meio do nada acorda, esquece do que estava orando, volta a dormir. O segundo sinal da pessoa que está vivendo uma mornidão espiritual é com respeito
a sua participação nas atividades da igreja. Quando ela vem à igreja. E quando ela vem à igreja, o alimento que é oferecido aqui é insosso para ela. Não faz diferença nenhuma. Vir à igreja se torna um prato da crítica. Ela vem para murmurar. Ela vem para fofocar. Nossa, tá vendo como fulana estava vestida ontem à noite? Você viu o cabelo de ciclano? Você viu o Gustavo com o tênis furado? Não está furado, não. Mas ela vem para poder criticar. Você viu a palavra do pastor? O pastor foi tão duro. Eu não gostei da palavra do pastor, não. Porque não tem diferença nenhuma no seu coração. Vir ou não vir à igreja não faz diferença. O terceiro sinal da pessoa que vive uma mornidão espiritual é a falta de emoção para com Deus. E isso vai começar a refletir no seu relacionamento com os outros. Vai começar a tratar as outras pessoas com intolerância, com falta de perdão, com rebeldia, com egoísmo. Essas são atitudes daquele que está vivendo uma vida de mornidão espiritual. E detalhe, o crente morno, ele não é morno para tudo. Ele não é morno para o seu trabalho. Ele não é morno para o seu lazer. Ele não é morno para o seu time de futebol. Torce mesmo, deixa de vir na igreja para poder torcer para o seu time. Ele não é morno com a internet, está lá na internet o tempo todo. Você manda mensagem para ela 2 horas da manhã, ela responde. Ela não é morna ou morno para a sua academia, mas a mornidão, ela ataca somente uma área, a vida espiritual. É somente essa área. Vamos empurrando aqui com a barriga, vamos deixar ela de escanteio, eu vou cuidar das minhas coisas. É só essa área da vida do crente morno que ataca. O resto está bem bom. O resto anda tudo a pleno vapor. Por que isso acontece? Porque o nosso fogo espiritual íntimo está a ponto de se enfraquecer e até morrer. O braseiro ali, ele não é cutucado, e ele tem que ser cutucado. Ele tem que ser alimentado, ele tem que ser soprado, até incendiar. Levítico capítulo 6, versículo 13, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando o fogo estava prestes a se apagar, ia alguém lá e mexia no braseiro e colocava mais fogo e o fogo não se apagava. Isso envolve manutenção, envolve preço, envolve sacrifício da nossa vida, para que esse fogo ele não venha se apagar do nosso coração, na nossa vida, para que a gente não venha a um outro estágio, né? Porque abaixo do morno há o frio espiritualmente. Aí algumas pessoas dizem, pastor, nós precisamos de movimento, pastor, porque é o movimento que aquece o povo. Mas não é qualquer movimento. Não é se movimentar em qualquer forma, não é se movimentar em qualquer direção. Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 3 que ele estava prosseguindo para o alvo. Paulo estava contrastando ali aqueles que querem as riquezas da terra, daqueles que buscam a riqueza do céu. Quem busca a riqueza do céu está olhando para o alvo, está vivendo para o alvo. É isso que é o prazer da sua vida, é a glória de Deus. Jonathan Edwards disse que nós tínhamos que manter a luz na mente e o fogo no coração, para que ele jamais venha a se apagar. Mas como é triste, meus irmãos, aquele crente que vive de maneira indiferente, vive a mornidão espiritual. Quando chega o dia mau, a exemplo de Sansão, eles não têm forças para vencer. Os inimigos de Sansão estavam vindo a ele. Dalila já tinha cortado o seu cabelo todo. E ele achou que ele era o bambambam. Quando viu os seus inimigos, se levantou para poder enfrentar eles, mas ele não tinha mais força que o protegia. Os inimigos pegaram ele, vazaram seus olhos, levaram ele embora, porque ele perdeu a força, ele não tinha a quem recorrer,
porque o fogo dele tinha apagado, ele não tinha mais força nenhuma. Quando vivemos uma vida de mornidão espiritual, o Senhor já não está mais conosco, assim como não estava com Sansão. Como não ser uma igreja morna? Em segundo lugar, fazendo uma constante autoavaliação. O versículo 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O auto-engano, meus irmãos, é uma grande tragédia. Sardes, que veio antes aqui de Laodiceia, no início do capítulo 3, Sardes, a igreja de Sardes, se considerava viva, mas na verdade ela estava morta. O contraste com Laodiceia é que Laodiceia achava que era rica, mas na verdade ela era pobre. Achava que estava bem vestida, mas na verdade ela estava nua. Acreditava ver tudo, mas na verdade eles estavam cegos, eles não viam nada. Por viver uma vida de auto-engano, muitos lá no juízo final vão ser enganados, vão estar enganados, porque não conseguem enxergar aquilo que está à sua frente. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo, porque eles confundiam sucesso material com maturidade espiritual. Porque as coisas estavam dando certo, estava tudo tranquilo, eles pensavam que Deus estava se agradando, mas pelo contrário, olha a reação do nosso Senhor: estou a ponto de vomitar-te. Não estavam agradando a Deus. E aí alguém pode dizer: pastor, como é que um crente mesmo, uma igreja inteira pode ser acometida de mornidão? É simples. Começa com um equivocado sistema de medição. Laodiceia media o sucesso material com a maturidade espiritual. Uma estava acima da outra, estava descontrolado. Vamos medir a nossa vida? O que é que nós estamos buscando? Sucesso material ou maturidade espiritual? Qual que é aí a balança? Como é que está a balança da sua vida? O que é que está pesando mais? É simples, é só se autoavaliar. O que está pesando mais na sua vida? Jesus disse para nós como isso ocorria: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Era o pensamento dessa igreja. A parábola do semeador que Jesus conta para nós diz que a semente caiu no solo com muitos espinhos. E o que aconteceu? As preocupações da vida, as riquezas, os prazeres da vida sufocaram aquela semente, e aquela semente não conseguiu frutificar. Qual que é o princípio dessa parábola quando Jesus ele diz isso para nós? Jesus está dizendo para nós que riqueza, felicidade, lazer não facilitam o crescimento espiritual do crente. Você pode ter o quanto dinheiro você for, mas se você não estiver aos pés de Jesus, nunca você vai ser maduro de forma espiritual. Você vai ser sempre morno ou frio espiritualmente. Quanto mais tiver, mais difícil será a entrada no reino. Quanto mais fácil for a sua vida material, mais difícil acertar com a vontade de Deus. É por isso que nós vamos ver, meus irmãos, eu creio nisso, poucos ricos no céu. Porque poucos vão chegar lá. Ó, pastor, mas há algum pecado em ser rico? Não, não há. Os que estão lá poderão olhar um para o outro e dizer: olha, irmão, que luta terrível, viu? Tive que entregar os meus bens inúmeras vezes no altar do Senhor.
porque vez por outra eles me dominavam. Esse rico, ele vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele não colocava o sucesso material à frente do Senhor. Ele não era apegado como aquele jovem rico de cerca de 18 a 20 anos, que não conseguiu deixar sua riqueza para poder seguir ao Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus diz lá que é mais difícil que um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque para o rico deixar sua riqueza para poder estar no altar do Senhor é a coisa mais difícil, porque ele é apegado ao dinheiro, ele ama o dinheiro. E ele não consegue deixar o dinheiro para poder ir atrás do nosso Senhor. Assim nós podemos fazer também. Talvez você está fazendo isso. Faça uma autoavaliação. Nós vamos ter a ceia aqui daqui a pouco. É tempo de fazer uma autoavaliação e se perguntar: será que eu estou agindo dessa forma? Será que eu estou dependendo de mim mesmo ou dependendo do Senhor? Você já chegou a estar tão bem de vida que pensa: Deus, tudo bem, eu vou lá para Deus, mas eu não vou ser um crente igual os outros são, não. Talvez você pode estar vivendo uma vida buscando reconhecimento. Você já chegou ao ponto de estar tão bem de vida que começa a se esquecer de agradecer a quem te deu tudo que você tem. Não reconhece que tudo que você tem é fruto do Senhor, não é fruto da força dos seus braços. Talvez você está vivendo uma vida de prioridades erradas. Você chegou ao ponto de estar tão bem de vida que se tornou escravo das suas próprias coisas, sem ter tempo para Deus. No final de semana eu tenho que ir para a roça. No final de semana eu tenho que fazer isso ou aquilo. Deus, deixa para depois. Igreja, deixa para depois. Escola bíblica, deixa para depois. Comunhão, mutualidade, como estamos aprendendo, começamos a aprender hoje na escola bíblica, deixa para depois. Mas Jesus, ele foi muito honesto aqui com a igreja de Laodiceia. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Mas Jesus diz para eles que eles não sabem de nada, que eles são miseráveis, infelizes, pobres, nus, cegos. Imagina uma pessoa nessas condições, meus irmãos. Imagine o retrato de uma igreja nessas condições. Era assim que Jesus via Laodiceia: miserável, pobre, cego, nu. A autossatisfação é uma grande tragédia. A igreja de Laodiceia disse: eu não preciso de coisa alguma. Aquela igreja era morna com relação ao Senhor Jesus, ao amor a Jesus, mas na verdade elas amavam o dinheiro. E a igreja tinha consciência da sua condição financeira, mas não tinha consciência do que eles estavam fazendo, deixando o Senhor para ir atrás de dinheiro, para ir atrás de riqueza. Sabe qual que é o princípio dessa passagem que Jesus nos dá aqui? O que Jesus está mostrando para nós aqui, nessa carta de Laodiceia, é que riqueza, felicidade, bens materiais, divertimento, jamais facilitou o crescimento espiritual do crente. Jamais. Quanto mais você tiver, mais difícil será a sua entrada no reino de Deus. Quanto mais fácil for a sua vida material, mais difícil será o caminho para o centro da vontade de Deus. Quanto mais diversão você tiver acesso, quanto mais lazer você puder ter à sua disposição, mais difícil será desenvolver a sua salvação. Porque você vai amar isso tudo, mas não vai amar o Senhor. Você não vai deixar o Senhor por isso tudo, mas você não vai deixar isso tudo pelo Senhor. Mas você vai deixar o Senhor por isso tudo. É a troca de valores. É a troca de prioridades. Ele te convida a fazer uma oração consigo mesmo nesta noite. Dizer, como o salmista disse lá no Salmo 26. Examina-me, Senhor. Prova-me. Sonda-me o coração e os meus pensamentos. Ou como o salmista disse lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração,
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ou se não, aceite o conselho de Jesus, que ele nos dá no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Faltou essa avaliação para a igreja de Laodiceia. Muitas vezes falta essa avaliação para nós também. Falta avaliar os valores espirituais. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Então será rico. O nosso tesouro, o tesouro do crente, deve ser as coisas celestiais. O tesouro do crente deve ser os valores do reino de Deus. Talvez falte para nós, faltou para Laodiceia, avaliar a santidade, as vestes. Compre roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez. Fica claro que os cristãos de Laodiceia, eles estavam ocupados demais, elogiando a si mesmos. Como está minha roupa? Eu vivo no polo da moda. Olha só, eu tenho que estar bem vestido. Eu tenho que estar com a camisa bem passada. Tudo direitinho. E eles acreditavam estar glorificando a Deus, quando na verdade estavam envergonhando o nome do Senhor. Era como se eles estivessem andando nus pelas ruas. Eles estavam bem vestidos, mas para o Senhor isso não importava. Era como se eles estivessem andando nus. Faltou para eles, e muitas vezes falta para nós também, avaliar a visão. Compre também, Laodiceia, colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eles estavam achando que estavam indo maravilhosamente bem na sua vida religiosa. Mas Cristo acusa eles de serem cegos, mendigos e nus. Mendigos, apesar de seus bancos, de seu dinheiro, eles não tinham como comprar perdão de pecados, como nós também não temos como comprar. Se não for por Jesus, vamos continuar sendo mendigos a vida toda. Cego, apesar dos seus colírios, dos seus óleos que faziam, eles não conseguiam enxergar, tão pobres espiritualmente eles estavam. Nus, apesar das suas fábricas de tecidos, eles não tinham roupas adequadas para se apresentar diante de Deus. Na ceia do Senhor, nós estamos nos apresentando diante de Deus. E hoje é o tempo de uma autoavaliação. Como é que nós estamos? Como está a nossa vida diante de Deus? Como não ser uma igreja morna? Terceiro lugar, quando Deus se torna todo o nosso prazer. Versículo 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Há uma coisa maravilhosa neste texto, meus irmãos. Eu queria que a gente se apegasse. É que independente do nosso estado espiritual, independente da nossa mornidão espiritual, Cristo não desiste da igreja. Apesar da condição da igreja, Cristo ama a igreja. Antes de revelar o seu juízo, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cristo demonstra a sua misericórdia. Repreende e disciplina aqueles que amam. Disciplina, meus irmãos, é um ato de amor de Deus. Porque através da disciplina, Deus nos chama a um arrependimento. Através da disciplina, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. E Ele nos disciplina porque Ele nos ama, está disposto a nos perdoar. Isso é alegria para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Arrepender-se, meus irmãos, é dar as costas a esse cristianismo de aparência, de faz de conta, de mornidão, de uma piedade superficial que nunca salvou ninguém. Veja, não haverá hipócritas no céu. Não haverá duas caras no céu.
Porque a nossa suficiência não está aqui, a nossa suficiência está em Jesus. É através dele que nós chegaremos à eternidade. É através de Jesus que chegaremos ao céu. Aquela igreja julgava-se autossuficiente. Mas a nossa suficiência vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa suficiência não vem de nós mesmos. É por isso que ele diz: aconselho-te os que comprem de mim, do próprio Senhor. Os seus produtos são essenciais para a nossa vida. E o preço não é caro, é de graça para nós. É só olhar para Jesus. Jesus usou um anjo aqui, João, mensageiro de boas notícias para aquela igreja. Porque antes de Laodiceia encontrar com o juiz de toda a terra, encontrou com o seu mensageiro. E Deus sempre manda o mensageiro antes de enviar o juízo. Deus sempre manda alguém para nos avisar como que nós estamos vivendo antes de mandar o juízo. E você tem duas escolhas na sua vida. Ou você ouve o mensageiro, ou você recebe o juízo. O que é que você escolhe? Ouvir as palavras do Senhor ou esperar vir o juízo sobre a sua vida? Eu repreendo e disciplino a quantos amo, diz o Senhor. Deus espera duas atitudes daqueles que dizem amar a eles e que são amados por Ele. Primeira atitude que o Senhor espera é que a gente reconheça que indiferença é pecado. O novo mandamento vos dou, de João capítulo 13. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo a ti mesmo. Não amar para nós é pecar. E sem confessar pecado, não há cura. Se você cansou de ser morno, se o deserto está lhe sufocando, ouça Jesus. O que Ele tem para falar para a sua vida. A segunda atitude que Jesus espera de nós é arrependimento. Não é remorso. É mudança de mente, de direção, de atitude. Porque ao arrependido, Jesus oferece ouro, relação com Deus. Ao arrependido, Jesus oferece roupa, a justiça de Cristo. Jesus oferece colírio, que é o discernimento espiritual. Jesus reserva surpresas para o arrependido. Há notícias maravilhosas para aqueles que são mendigos, cegos e nus. Eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Cristo tem tudo que nós precisamos. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. Eles são cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. A nossa suficiência vem para o Senhor. E quanto mais eu alegro o coração dele, mais eu tenho para receber do Senhor. E assim vai sendo a nossa vida. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira, porque Ele nos ama. E Ele tem cuidado de nós. Não precisa temer. O Senhor tem cuidado da gente. Como não ser uma igreja morna? Para fechar o que nós lemos. Abrindo suas portas para a entrada do rei. O versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. E de que maneira ele bate na nossa porta? Através da palavra dele. Através de um sermão. Através de um hino. Através de um acidente. Através de um acidente. Assista os documentários que há na internet sobre Billy Graham. Um dia há um testemunho dentro daquele documentário sobre Billy Graham. Um senhor dizendo que ele não queria ter uma vida com Deus. Mas um dia, dirigindo seu carro sem cinto, ele acabou sofrendo um acidente. E o carro começou a capotar. E ele começou ali, naquele capotar do carro, lembrar daquilo que o Senhor estava falando com ele há muito tempo. E ali, naquele capotar daquele carro, ele entregou sua vida a Jesus. Através de um acidente. Através de uma doença.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso traz alegria para o coração de Deus. Porque nós somos salvos para alegrar a Deus. E a nossa adoração precisa subir como um aroma agradável. Como subia lá em Gênesis, quando Noé levantou um altar ao Senhor. E aquele altar, o Senhor aspirou ele com um suave cheiro. E disse que não ia mais tornar a amaldiçoar a terra por causa do homem. Nós somos salvos para nos deleitarmos em Deus e sermos a delícia de Deus. A destra de Deus há delícias perpétuas, como diz o Salmo. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos a herança de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a delícia de Deus, mas quando nós perdemos a nossa paixão, quando nós perdemos o nosso fervor, quando nós perdemos o nosso entusiasmo, nós provocamos em nosso Senhor náuseas e não alegria. Cristo vai repudiar totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. Jesus estava batendo, porque Ele estava do lado de fora, querendo entrar. Jesus está à porta da sua vida, dizendo: quer ser curado da mornidão espiritual? Abra a porta, deixe Jesus entrar. Ele vai te alimentar. Ele vai saciar a sua sede de Deus. Mas você tem que tomar esse passo na sua vida. Deixar a mornidão espiritual. Deixar o fogo do Senhor entrar no seu coração. Transformar a sua mente. Transformar o seu caráter. Transformar a sua vida. Quer saber o final dessa história, meu irmão? Essa carta de João mudou a vida daquela igreja. Porque Laodiceia se arrependeu. Laodiceia tornou-se influente igreja da antiguidade. 100 anos depois, o bispo da igreja de Laodiceia estava sendo morto como um mártir da fé, por sua fé em Jesus. A igreja de Laodiceia estava vivendo sem o fogo do Senhor. Em algum momento da história ela se perdeu, não importando quem passou, não importando o que eles já tinham feito. Em algum momento da história eles se perderam dos caminhos do Senhor. E o seu fogo foi lentamente, mas progressivamente se apagando. Eles precisavam ouvir de Jesus o que ouviram. Palavras duras, mas envolvidas pelo amor de Deus, porque é assim que Ele age na nossa vida. Graças a Deus, Laodiceia se arrependeu. Há tempo de não se tornar um ex-clube de testemunhas do Evangelho. Um clube de adoradores aposentados de Jesus. E aí eu te pergunto, e a vida nova? Como é que Cristo nos vê? Como é que Jesus está olhando para nós? Será que estamos levando alegria ao coração de Deus? Ou Ele está como Laodiceia, ao ponto de jogar ela fora de sua boca? Ao ponto de vomitar-te? É um tempo de autoavaliação. Sabe como você pode se autoavaliar com essa pergunta? Como será que Deus nos vê? Quando nós dizemos que nós temos, que a nossa missão é transformar vidas. Mas nós temos uma reunião de oração, é um dia por semana. Alguém diz: eu não tenho tempo para ir à reunião de oração. Isso não é zombar de Deus? Tem tempo para fazer um monte de coisa, mas para gastar 1 hora em oração e aprendizado com o Senhor, não tem tempo. Isso não é zombar de Deus?
Quando nós assumimos compromisso de sustentar a obra de Deus com dízimos e ofertas, ou assumimos o compromisso de um ministério dentro da igreja, mas nós não praticamos, nós não somos fiéis com esse compromisso, nós desviamos dinheiro que era para Deus, porque quem não tem esse compromisso, quando as coisas apertam, a primeira coisa que ele tira é o dízimo e a oferta. Nós não somos zelosos com o ministério que o Senhor tem nos dado, com o serviço que o Senhor tem nos dado. Não é o zelo de Deus que nós provocamos em não ser fiel ao Senhor, aquilo que Ele tem nos dado. Meus irmãos, igreja não é um parque de diversão evangélica. Eu vou repetir. Igreja não é um parque de diversão evangélica. Irmãos, presta atenção aqui em mim. Eu não estou aqui de brincadeira. Vou repetir. Eu não estou aqui de brincadeira. Os presbíteros não estão aqui de brincadeira. Os diáconos não estão aqui de brincadeira. Igreja não é parque de diversão. Você não entendeu ainda que nós estamos no meio de uma guerra? Nós estamos no meio de uma guerra, irmãos. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Nós não estamos num carrossel ou numa roda gigante. Nós estamos lutando aqui por salvação de vidas. Mas nós não estamos levando isso a sério. Porque nós estamos buscando as coisas deste mundo e não estamos buscando as coisas de Deus. Nós estamos comprando dinheiro deste mundo, mas não estamos comprando nada do Senhor, como Ele nos pede. É uma guerra que nós temos perdido, porque nós não temos trazido os nossos filhos para o altar do Senhor. É uma guerra que nós temos perdido, porque nós não temos ido buscar o perdido que está lá fora. Porque nós estamos achando que como está legal, está ótimo. É tão bom sentar aqui, ter um ar-condicionado à minha disposição, e ter um louvor à minha disposição, e ter uma palavra à minha disposição. Meus irmãos, nós podemos até estar no período de Laodiceia, que não era fácil, como o período que nós estamos vivendo não é fácil. Mas nós não devemos estar no estado de Laodiceia. Isso é cruel. Isso é doentio. O estado de Laodiceia para nós é doentio. Esta igreja era a mais rica da Ásia. Era a que fazia a melhor avaliação de si mesmo na Ásia. Elas não enfrentavam os problemas que as demais igrejas enfrentavam. Mas Jesus tinha o diagnóstico correto do coração daquela igreja. Assim como Jesus tem um diagnóstico correto do nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Nós não somos Laodiceia. Nós somos vida nova. Aqui é lugar de vida nova. Aqui é lugar de vidas novas. Laodiceia pode nos mostrar como o materialismo pode se transformar em um veneno letal para a igreja do Senhor. Em como as coisas deste mundo podem atrapalhar o andamento de uma igreja e de cristãos que estão vivendo dentro dessa igreja. Mornidão espiritual é terrível, porque ela gera a falsa sensação, a falsa visão de que está tudo bem, quando na verdade diante de Deus não está nada bem. Ele está a ponto de vomitar a nossa vida. Mas há consolo. Em situações assim, a única coisa que consola o nosso coração é saber que o Senhor Jesus, apesar de estar desgostado de nós, Ele não desiste de nos amar e não desiste de investir na nossa vida. Ele sabe qual que é o remédio. Ele tem o remédio. O único remédio para uma igreja morna é o fogo de Pentecostes. O único remédio de uma igreja morna é o fogo que há nas palavras do Senhor.
Quem está batendo na porta ou empurrando a porta é o próprio Senhor. Ninguém o chamou, mas Ele veio, Ele está presente aqui neste lugar. Ele veio porque Ele ama a sua igreja. Ele veio porque Ele ama os seus servos. E Ele não abandonará. Somente porque foram acometidos por alguma chama inflamada de Satanás. Ele não nos desamparará. Ele não nos abandonará. Porque Ele é o pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu, que se desgarrou. Ele é o que sopra sobre a chama que está para se apagar. É Ele. É sempre Ele. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele. Eu queria que você fizesse a autoavaliação que o Senhor Jesus chamou essa igreja a fazer. Fechasse teus olhos e visse com o Senhor como é que você está vivendo. Como é que você está vivendo a sua vida diante do nosso Senhor. Como é que o seu coração está diante do Senhor. Qual é o passo de fé que você tem que tomar para sair do estado de Laodiceia? Qual é o passo de fé que você tem que tomar para que o fogo do Senhor não se apague por completo do seu coração? Qual que é a decisão que você tem que tomar para se entregar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e estar diante dele em adoração? Qual que é o passo que você tem que tomar para ter o seu coração renovado, para ter a sua vida renovada? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se ele bate é porque ele está do lado de fora e ele precisa entrar. Nós damos acesso ao Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu dou acesso total ao meu coração. Se até hoje meu coração não foi totalmente teu, hoje entrego meu coração ao Senhor, porque eu não quero viver no estado de Laodiceia. Eu não quero ter esse diagnóstico da minha vida, eu não quero ser miserável, pobre, cego, nu. Eu não quero trazer ânsia de vômito ao coração do Senhor, mas eu quero alegrar o coração do Senhor, Deus. Eu quero ser bênção, Deus, para a tua igreja, para o teu evangelho. Eu quero viver de forma diferente que a igreja de Laodiceia viveu. É um tempo de autoavaliação. Não nos deixe, Senhor, viver dessa forma. Mornos espiritualmente, fracos espiritualmente, porque o Senhor nos ama, Pai. E isso é o que importa para a nossa vida, é o amor do Senhor. Não são as coisas deste mundo, Pai. Inflame o coração da tua igreja. Inflame o coração do teu povo, Deus. Teu povo venha ter consciência de que eles precisam manter o fogo do altar do seu coração, da sua vida, sempre acesa. Não deixe que as coisas deste mundo consumam o nosso coração. Não deixe que as coisas deste mundo tomem lugar do Senhor na nossa vida, Deus. Não deixe. Mas traga a realidade da sua igreja. Assim como Laodiceia, nós também precisamos nos arrepender. Assim como Laodiceia, nós também precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, Deus. Para que a gente possa produzir no teu reino, na tua obra, Deus. Que nada deste mundo seja mais importante do que a obra do Senhor, Deus. Traga esse renovo para o nosso coração hoje, meu Pai. Traga esse renovo para a nossa vida hoje, Deus. E que a gente não saia daqui como nós entramos, meu Pai. Nós possamos sair daqui cheios do Espírito do Senhor e cheios do fogo do Senhor, Pai. Cheio do fogo do Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Pai. Eu quero isso para a vida da tua igreja, Deus. Uma igreja cheia do fogo do Senhor, Deus.
Não estou dizendo aqui, Deus, uma igreja cheia de manifestações emocionais aqui, mas uma igreja cheia da Tua palavra, Deus. Uma igreja cheia do Teu Evangelho, ao ponto de transbordar, Deus, transborda na nossa vida, transborda no nosso cântaro, Deus, em nome de Jesus. Como vasos na mão do oleiro, nós queremos ser moldados pelo Senhor, Deus. Livra-nos de ser como Laodiceia. Sejamos aqui uma igreja de vidas novas. Sejamos aqui uma igreja, Deus, influenciadora de pessoas. Uma igreja que vive a vida da igreja em comunhão e mutualidade. Uma igreja que não busca as coisas deste mundo, mas busca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Uma igreja que sabe para que vive. Não uma igreja que perdeu sua função, que perdeu o seu propósito, que não faz mais diferença na vida de ninguém, Pai. Mas uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Uma igreja que agrada o coração do Senhor, Deus. Uma igreja que anda em teus caminhos. Uma igreja que está, meu Pai, perpetuamente nos caminhos do Senhor e de lá não se desvia, Pai, em nome de Jesus. Nos dê aqui ministérios atuantes, meu Pai. Nos dê aqui jovens e adolescentes sedentos pela Tua palavra. Homens que sabem para que eles nasceram e para que vivem. Mulheres tementes ao Senhor, Deus. E que desejam, acima de tudo, ver outras mulheres também tementes ao Senhor. Que assim a gente possa prosseguir, Deus. Eu quero o final de Laodiceia, Deus. Eu não quero o estado de Laodiceia. Eu quero o final da vida de Laodiceia, Deus. Uma igreja influenciadora, uma igreja forte. Uma igreja que batalha, uma igreja que vive as suas guerras, que nós estamos em guerra, nós não estamos num parque de diversão. Muda, meu Pai, o pensamento do Teu povo, Deus. E traga as realidades espirituais para o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser, não queremos ser igual, não queremos permanecer os mesmos, Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Diga isso para Ele, põe em mim o teu coração, põe em mim o teu coração, põe em mim a tua vida. Porque tudo que há dentro de mim, o Senhor sabe, Deus, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, diga a Ele que precisa ser mudado na sua vida, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessitamos do Senhor.